Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos Devec, sou gestor de investimentos, responsável pela área de relação com investidores da Alfamar. Estou aqui mais uma vez no mês de maio para a gente falar um pouquinho dos highlights, né, do mês de abril. Né? Então vamos lá, a gente contar um pouquinho dos pontos mais relevantes que aconteceram no mês passado. A gente ainda no mercado financeiro teve alguns pontos chaves, né, que eu vou tocar aqui nessa carta. A gente enviou também por e-mail escrito, mas quem não pôde ler ou prefere ver em vídeo, fica disponível para vocês também aqui esse bate-papo em 10 minutos para a gente conseguir passar os pontos principais, né? No mundo inteiro a gente consegue ver ainda a gente passando por um momento pós-Covid com as economias principalmente desenvolvidas crescendo mais do que a média, do que a gente vinha antes do Covid, depois de todos os incentivos que foram colocados nas economias. A gente vê, né, via realmente um cenário de recuperação e ainda vê um pouquinho bagunçado ainda nas cadeias logísticas pelo mundo, atenuado, né, com o passar do tempo. A gente acreditava que até o final de 2022 a gente já está com as cadeias já mais ajustadas, mas ainda veio um pouquinho de atraso, né, mais por causa da China, que ainda está tendo eventos de lockdowns, né, lá na China, que estão fazendo atrasar um pouco essa volta. A gente também tem a guerra que tem impactado bastante os preços de alguns ativos, principalmente commodities, por exemplo, né, petróleo, gás de fornecimento para a Europa. A gente tem visto, né, por exemplo, nesse gráfico esquerdo mostra o preço do petróleo e a inflação como é impactada na linha laranja, o petróleo na linha azul como subiu muito no movimento pós-conflito, porque a Rússia é um dos grandes exportadores de commodity, né, dessa commodity específica, o petróleo também. Então a gente consegue ver aí, por exemplo, no lado direito, como isso tem impactado os mercados financeiros, que é a reprecificação de juros, já que o petróleo sobe, a gente tem, né, teria uma inflação maior no mundo, então os juros acabam subindo para reprecificar isso, dado que a gente já está tendo uma economia que estava bem aquecida, alguns problemas nas cadeias produtivas, né, que geravam uma oferta menor de produtos, uma demanda crescente, estava gerando inflação, ainda o problema de petróleo que vem acarretar um pouquinho mais de inflação aí pelo mundo. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem uma recuperação bem forte realmente da economia, desemprego muito baixo, economia bem aquecida, mas a gente tem uma inflação generalizada lá, tanto de salários, de aluguéis, de bens, de serviços. Isso tem forçado o governo americano a mudar um pouquinho de postura, como ele estava até dezembro, e aí passa para a partir, né, de mais claramente a partir de fevereiro a se pronunciar a favor de aumentos de juros, e a partir, né, do último mês já aumentando os juros aí de 0,25 para 0,75, ainda juros bem baixos, mas começando o ciclo que a gente chama de aperto monetário, ou seja, elevando os juros para tentar desaquecer a economia e controlar a inflação. O remédio para a inflação é a alta de juros, ou o melhor remédio, né, é a alta de juros. Então é isso que o governo tem feito lá, assim como na Europa também o governo já sinalizou isso. A economia ela segue muito bem, apesar da guerra, a economia ela segue crescendo no ritmo muito acima do que vinha sendo até no pré-Covid, né, em 2019, o desemprego mais baixo do que tinha antes. E a gente vê realmente a economia recuperando, mas também uma inflação alta, principalmente por causa, ou intensificado, né, por causa da guerra, em que a Rússia é uma grande fornecedora de gás e petróleo, tem-se um embargo a vários produtos da Rússia, inclusive esses, que tem o seu preço elevado e afetando também lá a inflação na Europa, e que o governo vai ter que tirar os estímulos e começar a subir juros, lembrando que a Europa ainda está com juros zeros e incentivos por lá, e vão ter que começar a subir juros diferente do que já fizeram várias economias emergentes que tiveram que começar a fazer esse ajuste no ano passado, como foi o caso, né, da América do Sul, a Ásia e Brasil, por exemplo, né, incluído aí na América do Sul. Quando a gente olha para o patinho diferente ali no lago, nessa conversa, a China, que está realmente com um cenário de investimento e econômico diferente, eles estavam crescendo muito no primeiro semestre de 2021 e o governo teve que começar a desacelerar a economia por lá antes. Isso tinha impactado algumas commodities já no final do ano passado, como minério, por exemplo. Tivemos o caso Evergrande, que afetou as siderúrgicas, o preço do carvão, e a gente veio esse ano, eles começaram a ter ainda, por causa da vacinação feita por lá, que não foi tão efetiva quanto necessário, quanto foi em outros países, né? E quanto necessário para combater a Omicron, eles começaram a ter que fazer novos lockdowns. Isso tem impactado a economia por lá, e por causa disso, para tentar tirar a economia de uma desaceleração muito forte, o governo tem sido muito forte e incisivo nos incentivos, reduzindo juros, liberando mais dinheiro
para tentar reacelerar a economia, arrefecer por lá, que tem sentido esse baque desses lockdowns que eles têm feito. Quando a gente olha para o Brasil aqui, como eu comentei, a gente já vinha fazendo um movimento de juros porque nosso câmbio, né, o dólar tinha subido, a gente tinha tido um aumento de preços maior no ano passado, fez com que o nosso Banco Central fosse mais firme com a inflação, já tivesse subido nossos juros, a gente subiu de 2 para agora 12,75, uma alta de juros muito forte, que teve uma reprecificação de todos os ativos no Brasil em 2021, né, o segundo semestre principalmente, foi uma reprecificação bem forte dos ativos, tanto na renda fixa quanto na renda variável, por causa dessa mudança de postura, em grande parte, né, por causa disso. Então a gente já teve esse movimento iniciado antes no Brasil, nosso Banco Central fazendo um novo ajuste de juros para 12,75 na última semana, sinalizando que os próximos aumentos de juros vão ser menores, dado o patamar de juros que a gente tem esperado de inflação e de juros atual, a gente esperando uma queda da inflação já para os próximos meses, né? Atenuando e voltando para o centro da meta, mais próximo de 3, 3,5 lá no final de 2023. Então o Banco Central sinalizou que esse patamar atual já seria suficiente para segurar a inflação no horizonte relevante que ele consegue estimar, e também por causa do nível da economia, que a gente já via vendo, né, nos dados um desaquecimento da economia, apesar de nos últimos dados, né, quando a gente olha no gráfico direito, a gente vê alguns setores, principalmente de serviços, crescendo muito depois da gente ter a liberação de vários setores que estavam mais atrasados por causa ainda do Covid, das restrições, né, de mobilidade. Então, a gente está tendo estados faturando mais, o governo federal faturando melhor, as empresas indo melhor do que o esperado, e bancos que estavam mais penalizados ali para a expectativa de PIB, prevendo realmente uma recessão esse ano, já estimando o crescimento mais próximo de 1%. Os juros no Brasil, como a gente falou, está muito diferente lá de fora. Os Estados Unidos, como a gente pode ver no gráfico da esquerda, ainda em vermelhinho, juros bem baixos, a gente já lá em cima, com juros, nosso juros é o azul, né? Então muito à frente desse movimento de juros que tem beneficiado muitas vezes a gente no câmbio, trazendo muito fluxo para os nossos ativos locais aqui no Brasil, também pautado por causa do momento atual das commodities, né? Então tem favorecido a nossa balança comercial, a gente exporta muito commodity, que são ativos que estão em alta pelo mundo. A guerra intensificou esse movimento de alta de commodities, que acabou favorecendo o Brasil de certa forma. Então a gente tem um câmbio aí, por exemplo, no lado direito, no gráfico direito, que saiu lá de quase R$6 para R$4,50, agora no mês de abril voltou para mais perto de R$5, mas um movimento que ainda a gente tem, né, esse fluxo de commodity muito forte. A gente vê uma volta delas no mês passado, porque a China desacelerou um pouco, então a gente, né, quando a gente fala de commodity, a gente tem que lembrar de China na hora, né? E aí a gente tem em abril a gente viu uma queda pequena, mas ainda muito próximo das máximas históricas que a gente vinha vendo, e tudo isso impactou a gente de alguma maneira, né? A gente tem os ativos locais ainda em patamares historicamente baixos, juros muito altos, pagando muito prêmio, e a Bolsa Brasileira em patamares muito baixos, com a precificação nesse gráfico à direita, né, que a gente é o índice PL, é o preço versus o lucro que as empresas estão tendo, ou seja, em quanto tempo eu consigo recuperar o preço que eu pago da Bolsa nas empresas com o lucro que as empresas pagam, de 5 anos e meio. Então, quanto menor esse índice, melhor. A gente só teve esse índice próximo do patamar que ele tem hoje em 2008, no auge da crise do Lehman Brothers, lá na crise global em 2008, e aí quando a gente teve uma crise de emergentes, logo após quando o Lula assumiu em 2003. Então a gente vê esse momento, esse patamar de preços muito atrativo, no sentido de que todas as vezes que a gente bateu nesse patamar, a Bolsa mais do que dobrou nos anos à frente. A gente tem a Bolsa em níveis historicamente baixos, num patamar, em um momento, né, em que a gente tem uma alta de commodities. Petrobras, por exemplo, está pagando mais de 40% de dividendo, idem a Vale, e assim como várias outras empresas, patamares de preço muito baixo, e com uma bolsa ainda bem precificada em commodity, que já precificou bastante os juros, a alta de juros que a gente teve ano passado. Então a gente, tanto comparado com a gente ou com os pares, a gente ainda está muito descolado, né? Enquanto esse índice nosso, por exemplo, está em 5,5 de anos para a gente ter o nosso retorno do investimento, nos Estados Unidos está perto de 18, como a gente mostra nesse gráfico aqui. Os Estados Unidos estava perto das máximas históricas, a gente foi bem vocal nisso aqui nas reuniões que a gente fez, né, com os clientes. Quem fez reunião com a gente sabe disso, como a gente foi incisivo em manter os ativos aqui no Brasil. O que tinha no exterior tinha sido zerado nos Estados Unidos, principalmente anteriormente. E aqui na Alfamar a gente
vinha falando desde o final do ano passado, em que fazia muito mais sentido estar no Brasil com ativos ainda muito baratos, lá fora com perto de máximo histórico, com inflação muito alta, tendo que fazer o ajuste de juros, que veio nesse início de ano. A bolsa americana acabou cedendo, a gente vê nesse gráfico, indo com esse índice de preço-lucro que estava na casa dos 26, vindo para 18, mas ainda muito longe dos 5,5 que a gente se encontra no Brasil, né? Ou seja, você demoraria 18 anos para recuperar os investimentos lá nos Estados Unidos, o que não gerava uma relação risco-retorno muito atrativa. A bolsa americana S&P já cai aproximadamente 20% esse ano, a bolsa Nasdaq mais de 30%, então a gente vê uma queda bem acentuada dos ativos lá, fazendo esse ajuste de preços. Então, a gente vê esse ajuste lá fora, ainda a guerra com fatores que podem penalizar um pouco, a China sofrendo um pouco com os lockdowns, e a gente aqui já mais avançado, surpreendendo um pouco no crescimento, com juros muito alto, com a bolsa muito barato, que gera para a gente, né, commodities em alto que favorecem a gente, que bota o Brasil ainda, né, ao nosso ver, no foco dos investimentos muito... o risco de se correr no Brasil hoje é muito menor, ao nosso ver, do que lá fora. Então a gente vem, né, nesse cenário agora, com uma síntese, com poucas vezes a gente viu nessas últimas décadas, como eu bem mostrei para vocês no gráfico de relação preço versus o lucro, com uma bolsa extremamente barata, fazendo com que a relação de risco-retorno dos ativos locais ficasse extremamente atraente, como poucas vezes a gente viu. A gente vê os níveis de juros muito altos aqui no Brasil, acima de 12%, como eu mostrei nos gráficos dos Estados Unidos e Europa, perto de zero de juros ao ano, a gente aqui com quase 13%, e o que torna muito atrativa a relação tanto para renda fixa quanto para a bolsa local. Então a gente tem feito essa migração para ativos, né, pós-fixados, e também olhando a inflação à frente, desaquecendo, olhando para a gente colocar um pezinho também nos pré-fixados, para que em final de 2022, 2023, a gente possa ter ganhos expressivos também nessa classe de ativos, que é um movimento que a gente está esperando e olhando para, quem sabe, poder ter bons ganhos aí à frente. Investidor que continuar com paciência, aportando mensalmente, vai poder se beneficiar desses movimentos atrativos do que a gente está, dos ativos locais, olhando no horizonte à frente, que pode ser de bons ganhos, bons retornos, como eu citei e falo novamente, poucas vezes a gente viu nessas últimas décadas, isso está refletido nos nossos gráficos aqui e nos nossos cálculos também. A relação risco-retorno para o investidor que está investindo nesse momento se torna muito atrativa e deixa a gente, apesar de todas as turbulências que a gente tem de cenário eleitoral, cenário lá fora, com uma relação realmente que favorece e justifica a gente ter ainda uma carteira bem diversificada, com uma estratégia olhando horizontes mais longos, com ativos com relação risco-retorno atrativo. A gente tem certeza que vai beneficiar o investidor que estiver investido aí olhando para o longo prazo, tá? Então eu fico aqui à disposição, assim como toda a equipe da Alfamar, para bater um papo, fazer reuniões que a gente bate bastante na tecla com vocês, para a gente fazer esse bate-papo, falar um pouquinho de investimentos, o que a gente está fazendo nas estratégias, e ficamos à disposição quando tiver alguma dúvida, alguma demanda. Desejo a todos um bom mês, bons investimentos e um grande abraço.